Bem, o que vem a ser então um flip-flop, que é o que nós vamos estudar a partir desta aula? Um flip-flop é um circuito digital com duas entradas a princípio, né? Ele tem pelo menos duas. Uma entrada para acionar a saída, outra entrada para desacionar a saída. Então, aí duas entradas, pelo menos duas, uma para acionar, para ligar, outra para desacionar, para desligar. E também ele tem um estado de memorização, cuja saída irá depender, como nós já sabemos, irá depender do estado anterior dela mesma. Tá? Então, o flip-flop RS, como ele funciona? Eu vou primeiro começar mostrando como ele funciona, depois eu vou mostrar como é o circuito dele, como o circuito funciona, e depois então a tabela verdade, ou talvez eu monte a tabela verdade agora, vamos ver aí o que é melhor. Então olha só, o flip-flop RS nós podemos representar ele como um quadradinho assim, né? Na verdade ele seria um CI, um chip, um circuito integrado. O flip-flop RS, também conhecido como SR, tá? Mas aqui no Brasil é mais comum como RS. Ele tem então as duas entradas, a entrada R aqui, a entrada S aqui, são as duas entradas, onde R significa reset e S significa simplesmente set. E ele também vai ter uma saída, que nós chamamos de saída Q, e a outra saída, que eu não sou obrigado a representar ela, mas a maioria dos flip-flops tem essa segunda saída, é a saída Q barra. Que nada mais é a saída Q barra do que a saída Q invertida. Né? Então, se sair 0 aqui, sai 1 aqui. Se sair 1 aqui, sai 0 aqui. Tá? Nós vamos entender aí o Q barra, e que nem sempre ele vai ser o inverso do Q. Nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. A princípio, então, ele tem duas entradas, o reset e o set, a saída Q e a saída que é o inverso do Q aqui barrado. Pois bem, como o flip-flop funciona? Olha só, é muito simples. A entrada reset, olha só, o que significa reset? Quando você, por exemplo, vai dar um reset no computador. Você está no seu computador, de repente o computador trava. O que você faz? Você dá um reset. O que significa resetar? Resetar é zerar a memória, né? É reiniciar o processo, é voltar desde o início. Então, aqui no flip-flop RS, quando eu aciono a saída reset, coloco 1 no reset e 0 no set, o reset vai dizer para eu zerar a saída. Então, quando eu jogo 1 no reset e 0 no set, eu estou mandando o flip-flop o quê? Reset a saída. Jogue a saída para 0. Tá? E se a saída Q está em 0, obviamente que a Q barrado vai estar em quê? Em 1. Né? Tranquilo. Então, o papel do reset, então, é o de desligar a saída. Como eu expliquei para vocês agora há pouco, um flip-flop ele tem duas entradas, pelo menos. Uma para acionar, para ligar a saída, outra entrada para desligar, para desacionar a saída. O reset, então, é aquela entrada que tem o poder de desligar a saída. Muito bem. Então a saída está lá desligada, a saída barrada está ligada. E o set? O que será que o set faz? Bom, vamos acionar o set e ver o que acontece. Eu vou jogar agora 0 no reset, desabilitei o reset, e vou jogar 1 no set. Quando eu jogo 1 no set, eu estou setando a saída. Isso significa que eu estou ligando ela. O set ele tem o poder, então, ao contrário do reset, o set ele vai ligar a saída. Então, quando eu coloco 0 no reset e 1 no set, obrigatoriamente, eu estou ligando a saída Q. E se a saída Q está em 1, a saída Q barrado, obrigatoriamente vai estar em 0. Tá? Então,
Até aqui, nada de difícil, nada demais. O flip-flop ele não tem nada de memorização, né? Tá super tranquilo. Nós podemos até fazer aqui uma tabela verdade. Olha só, vou fazer uma aqui do lado. A entrada R. Aqui. A entrada S. Aqui. E a saída Q. Também juntamente com a Q barrado. Podemos fazer aqui a nossa tabela verdade. Não reparem aí no modo como eu estou montando, viu, gente? Tá aí nossa pequena tabela verdade. Então nós vimos que quando eu tenho essa situação aqui, que eu tenho 0 no reset e 1 no set, eu estou setando a saída. Então a saída principal aqui ela vai para 1, a saída invertida ela vai para 0. Quando eu tenho a situação inversa, ou seja, eu reseto o flip-flop, eu tenho 1 no R e 0 no S, né? Então eu estou resetando o flip-flop, e se eu estou resetando o flip-flop, a saída principal dele que vai para 0, a Q barrado vai para 1. Perfeito. Né? Só que acontece o seguinte, imaginem comigo. Eu joguei 0 no R, 1 no S, setei a saída está em 1. Perfeito. O que acontece quando eu coloco nas entradas 0 no R e 0 no set? 0 no reset, 0 no set do flip-flop. O que acontece? Bom, eu não estou nem resetando 0 no reset. Eu também não estou setando a saída. Então não estou fazendo nada. Então quando eu não estou fazendo nada, o que acontece com as saídas? Bom, aí é que entra o estado de memorização. Quando eu não estou nem resetando e nem setando o flip-flop RS, o estado das saídas será mantido. Ou seja, ele vai memorizar o estado anterior das saídas e vai manter. Simplesmente manter. Então, como aqui no Q estava 1, no Q barra estava 0, vai continuar assim. Tá? Aí na sequência, o que eu vou fazer na sequência? Eu vou desligar a saída. Eu vou resetar, vou jogar 1 no reset e 0 no set. Então, como agora eu estou acionando o reset, a minha saída aqui vai ser desligada. Então, ela vai para 0 aqui. E o Q barrado sempre, né? O inverso vai para 1. Beleza. Aí eu vou tirar o reset. Vou jogar 0 e 0. O que acontece com a saída? Nada. Continua do mesmo jeito. Memoriza o estado anterior. Então, preenchendo a tabela verdade, quando eu não estou resetando e nem setando o meu flip-flop RS, o Q? Qual vai ser o estado do Q? O Q, ele vai receber o estado anterior dele mesmo. Né? Olha só que bacana. Então o Q, eu não sei se ele vai ser 0, eu não sei se ele vai ser 1. O estado do Q será o Q anterior. Ou seja, se antes estava em 0, continua em 0. Se antes o Q estava em 1, continua em 1. Então aqui eu não tenho como, na hora de preencher a tabela verdade, dizer se a saída Q, ela, quando o R e o S estão em 0, se a saída aqui ela vai estar em 0 ou vai estar em 1. Se eu não souber o quê? O estado anterior dela. Tá? Por isso que na hora de preencher a tabela, a saída Q, no estado de memorização, ela é igual ao estado anterior dela mesma, é igual ao Q anterior. E o Q barra é igual ao Q barra anterior. Tá? Ou seja, se o Q barrado estava em 0, continua em 0, se estava em 1, continua em 1. Então esse aqui é o estado de memória, ou memorização do flip-flop. Né? Vou passar aqui também para vermelho, as saídas todas para vermelho, para distinguir das entradas. Devia ter feito isso desde o início. 1 e 0. 0 e 1 aqui.
Pois bem, gente. Aqui, então, nós temos o estado de memória, ou seja, se as duas entradas estão em 0, o estado da saída simplesmente vai se manter o que estava antes. Né? Se antes estava 0 e 1, mantém 0 e 1. Se antes estava 1 e 0, mantém 1 e 0. É a memorização. Quando eu jogo 1 no set e 0 no reset, que é a segunda linha aqui da nossa tabela verdade, né? Eu estou setando, eu estou acionando o set, portanto a saída vai para 1. A saída é setada. Então esse aqui é o estado de set. Quando eu jogo 1 no reset e 0 no set, eu estou resetando a saída, portanto a saída vai para 0. É o estado de reset. Ok? Então, gente, isso aqui é o básico. Isso aqui, se vocês entenderam, se vocês conseguiram acompanhar a explicação até aqui, está ótimo. Tá? Mas o flip-flop RS ele tem uma curiosidade, que é o estado 1 e 1. O que acontece quando eu coloco nas entradas, vamos colocar aqui, nível lógico alto nas duas. 1 aqui no reset, 1 no set do flip-flop. O que será que vai acontecer? Bom, no flip-flop RS, ele vai ficar louco. É isso mesmo, ele vai ficar louco, de maneira que vai acontecer uma contradição. Uma contradição. Ele vai acionar a saída Q e a Q barrada ele vai acionar também. Tá? Isso aqui parece contraditório, é contraditório, né? Porque se o Q é 1, o Q barrado devia ser 0. E se o Q barrado é 1, o Q devia ser 0. Então acontece aí uma contradição. As duas saídas elas vão para nível lógico alto, tanto a Q quanto a Q barrado. E por causa dessa contradição, né, de ser algo que não devia acontecer, esse estado aqui é chamado de estado proibido. Ele é proibido porque justamente as duas saídas, tanto a Q quanto a Q barra, elas estão no mesmo estado, quando uma devia estar o inverso da outra. Então, o estado proibido acontece quando eu aciono, quando eu jogo nível lógico alto, tanto no reset quanto no set. É o estado que deve ser evitado. Tá? Ele deve ser evitado para não causar problemas de funcionamento. Na prática, o flip-flop RS ele só é usado nos 3 estados aqui. Ou seja, ou ele está mantendo o estado anterior, ele está na função memória, ou ele está com a saída acionada, é o estado de set, ou ele está com a saída desligada, que é o estado de reset. Ok? O estado proibido, portanto, ele deve ser evitado.